Boa noite a todos, nossos irmãos, as nossas irmãs aqui presentes, para mais uma oportunidade de falarmos de Jesus, falarmos do Evangelho. Então, sempre uma alegria para todos nós, quando nos reunimos em nome de Jesus, como é o caso desta noite, mais uma noite em que a Associação Espírita Allan Kardec reúne a todos os irmãos e irmãs para comungarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. A questão que nós colocamos hoje para nós conversarmos é se a preparação, nós estamos preparados para a desencarnação, se nós estamos caminhando através das lições que Jesus nos trouxe no Evangelho, se nós estamos caminhando no sentido de estarmos preparados para este momento que é a única certeza que nós temos na vida. É de que um dia nós vamos partir deste mundo. E um dia o nosso corpo físico ficará por aqui. E nós prosseguiremos. Como diziam os antigos, eu ouvia muito isso dos meus tios, tias, meus avós, deixa eu cuidar da vida porque a morte é certa. Isso a gente ouvia no falar cotidiano do trabalho, das dificuldades nos sítios, nas plantações, quando o trabalho era realmente quase que todo ele braçal, tirar a água do poço, torrar o café, depois de secar, de plantar, de colher, de moer o café no moinho, de acender o fogo na lenha. Então, as pessoas costumavam dizer isso, e com muita sabedoria. Por que nós temos que nos focar no Evangelho de Jesus? Por que Jesus merece crédito? Essa é a primeira proposta que eu sempre coloco para todos pensarmos um pouquinho. Devemos sim ter Jesus em alta conta, porque, vou repetir mais uma vez, sempre que venho fazer palestra aqui no Kardec, eu repito, Jesus nasceu pobre. Jesus nasceu no seio de um povo dominado, porque os hebreus estavam sob o domínio dos romanos. Jamais procurou os ricos e poderosos de sua época. Nunca escreveu nada. Jesus nada escreveu. O que sabemos da vida de Jesus, nós sabemos através dos escritos dos apóstolos, evangelistas. E Jesus pregou apenas durante 3 anos da sua vida. A vida pública de Jesus foi dos 30 até os 33 anos, como todo mundo sabe. Então, tudo que eu citei, esses 5 fatos, são fatos, não são ilações, não é uma axiologia, não são hipóteses, não são teses, são fatos. E contra fatos não há argumento, porque o fato fala por si. De maneira que temos o currículo de um Zé Ninguém, temos um currículo de um João Ninguém, todavia, foi o único ser humano que dividiu as eras humanas em antes e depois dele. A ciência e a história têm como marco do final de uma era para outra era sempre um acontecimento histórico. Como, por exemplo, quando aprendemos lá no colegial, lá na escola, no ginasial, que a Idade Média ela termina em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Foi um evento, foi um momento histórico, foi um fato histórico, um acontecimento histórico. E aí começa a Idade Moderna.
E a história depois faz um outro marco. Qual é esse marco? Quando termina a Idade Moderna? A Idade Moderna termina em 1789, mais especificamente no dia 14 de julho de 1789. O que é que aconteceu lá? A queda da Bastilha, a Revolução Francesa, é um outro acontecimento histórico. E aí começa a idade contemporânea que vivemos até hoje. Só teve um ser que passou por este planeta e transformou-se num marco da ciência chamada história. Jesus, o Cristo de Deus. Mais ninguém. Então, considerando tudo isso, acho que nos sentimos mais à vontade para estarmos aqui falando, ouvindo, conversando sobre Jesus, o Cristo de Deus. É realmente um ser extraordinário. Sem falar aqui, não estamos falando da maravilhosa doutrina, a mais linda doutrina que foi trazida para este planeta. A doutrina do amor incondicional, a doutrina do amor aos próprios inimigos, da compreensão, do perdão, da tolerância, da paciência. Coisas que ainda estamos tentando digerir na nossa pequenez, como somos diminutos, como somos pequenos. Porque nós não compreendemos ainda quando Jesus disse: se batem em uma de suas faces, oferecei a outra. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque para nós, no nosso nível evolutivo, é muito difícil nós conseguirmos perdoar. Perdoar de verdade, perdoar de coração, por dentro. Perdoar a ponto de abraçar aquele que um dia, em algum momento, nos ofendeu. Essa é a mais linda doutrina. Então, é em razão disso que nós devemos nos preparar para aquilo que Jesus deixou muito claro: o reino do Pai. Nós, quando percebemos que existe algo mais do outro lado da vida física, a nossa vida fica mais feliz. Nós perdemos os medos, os receios, os temores. Passamos a enxergar a vida de uma maneira mais leve, sem preocupações, sem neuroses, sem obsessões, porque nós entramos num outro mundo, o nosso mundo íntimo. O mundo íntimo é o verdadeiro mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós vibramos. Então, quando Jesus coloca lá no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, ele fala para toda a humanidade de um outro reino. Quando indagado, ele respondeu: o meu reino não é deste mundo. A felicidade não existe neste mundo. A felicidade existe no reino do meu Pai. Então nós notamos que o Cristo de Deus, Jesus, sempre, em todos os momentos, e isso em apenas 3 anos de pregação, em apenas 3 anos da sua vida, ele nos enviou tantos e tantos momentos de luz, de lições, estão todos aí dentro do Evangelho, para que nós possamos nos preparar para este momento. A nossa falta de atenção para conosco mesmo, para com a nossa vida, para com aqueles que nos cercam na família, no trabalho, na escola, nas ruas, nos grupos sociais todos. E quando eu falo grupos sociais, não são grupos de redes digitais, eu estou falando de grupos sociais aqui, de carne e osso e espírito, convivendo todos nós numa mesma direção. Temos que estar nos preparando a todos os momentos.
Jesus, em muitas oportunidades, nos concitou a este mundo, em todos os momentos. Existe algo além da matéria física, mas muitos de nós ainda não conseguem perceber isso daí. Ficam aferrados a este plano material e não conseguem ver mais nada. Jesus via a espiritualidade, a essência da vida na própria matéria, na beleza da natureza. Temos lá o olhai os lírios do campo. Quando os apóstolos colocam para ele a preocupação com a vida, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos cuidar da nossa vida, nós devemos ter o necessário, devemos nos prepararmos, sermos previdentes. E Jesus pintou com cores bastante fortes, dizendo: olhai os pássaros dos céus. O Pai dá a eles todo o alimento e tudo de que eles necessitam, eles não precisam de nada. Olhai os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, com tanta beleza. Então Jesus passou o tempo todo dele aqui, não perdendo a oportunidade de nos dizer que temos dois mundos. O mundo físico, onde nós estamos vivendo, o nosso corpo físico é feito desta mesma matéria. O nosso corpo físico é um corpo de estrutura molecular, como todo e qualquer objeto e toda e qualquer matéria que está em torno de nós. E o que é que está dentro de nós? Está o mundo extrafísico, o plano do pensamento, o mundo espiritual, a pátria espiritual. E nessa pátria espiritual temos o reino de nosso Pai. E é para lá que todos nós, de uma maneira ou de outra, desejamos ir. Desejamos que um dia possamos estar lá. Porém, nós nem sempre estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto e partirmos para a luta, para o trabalho, para o sacrifício necessário a que nós possamos estar caminhando com Jesus. Porque caminhar com Jesus é partir para o sacrifício. Ele nos deixou a lição de que aquele que desejar segui-lo, abandone tudo, abandone os seus pertences, abandone pai e mãe e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Não é única e tão somente me siga. Ele já deixa claro, muito claro, que segui-lo não é uma tarefa fácil. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos trafegando do mineral para o vegetal, estamos agora na fase animal e já estamos na racionalidade. Mas ainda guardamos dentro de nós uma série de pensamentos egoísticos e é o que nos impede de ser felizes. Somos apegados com as coisas. Temos um apego desmesurado, desequilibrado com as coisas. Isso nos desequilibra, nos torna alvo muito fácil dos obsessores, que são nossos irmãos, não são diferentes de nós, não somos melhores que os obsessores. Porque nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos entre dois planos. O plano extrafísico, que é o mundo do pensamento, e o plano físico, que é o mundo das formas, o mundo que encanta, o mundo que ilude,
o mundo que nos entorpece o raciocínio. E aí nós nos esquecemos que um dia nós vamos perder o nosso corpo de carne, ou seja, que nós vamos morrer. Mas nós estamos tão entorpecidos pelas belezas que nós vemos na matéria, o desejo de consumo hoje desenfreado na nossa sociedade, ter as coisas a qualquer custo. Nós vemos, basta, para confirmar o que eu estou dizendo, assistir um pouco de TV, noticiários de TV. Esposa mandando matar o marido, quando ela mesmo não mata, marido mandando matar a esposa, filho, pai, mãe, se degladiando por heranças, por seguros, prêmios de seguros, ou melhor, indenizações de seguros. E o sentimento? Onde é que está o sentimento? Perdemos a noção de sentimento? É isso? Esse é o nosso futuro? Nós devemos pensar sobre isso. É isso que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida. Sou espírita desde muito cedo, porque nasci numa família espírita, mas nunca dei muita importância. A partir dos 16 anos, com o desencarne do meu pai, é que eu comecei então a frequentar a mocidade, enfim, e a partir daí comecei a ir aos pouquinhos, lendo alguma coisa, me interessando pela doutrina e procurando então buscar o porquê que eu devo mudar a mim mesmo. Então, todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Todos. E quem já leu aqui o livro Paulo e Estevão, se não leu, leiam. Se não leu, leiam. Saiam da zona de conforto, é um livro desta grossura, mas comecem a ler. Vamos ler. Vamos beber do ensinamento do Evangelho do Cristo. Porque é o único caminho. É o único caminho para que nós possamos ir nos reequilibrando ainda nesta vida. E desafogando um pouco os consultórios dos psicólogos, das psicólogas, dos psiquiatras. Porque hoje as pessoas, em razão deste entorpecimento pela matéria, acabam deixando de lado os sentimentos e focando única e exclusivamente no ter. Porque o ter alimenta o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Porque nós buscamos ter para nos posicionarmos ilusoriamente acima dos nossos irmãos. Então se busca títulos. Eu sou doutor, eu sou doutora, eu sou deputado, deputada, eu sou isso, eu sou aquilo. Até quando é síndico lá do condomínio onde mora, olha, eu sou síndico aqui no condomínio. Isso os psicólogos dão um nome, chama-se Síndrome do Pequeno Poder. Pequeno poder. Poder insignificante, uma bobagem, uma quinquilharia, mas nós ainda estamos presos a isso. E nos apegamos aos cargos, aos títulos, às pessoas, imaginando que as pessoas são propriedade nossa, que as pessoas estão aqui, filhos, irmãos, pai, mãe, para nos servir, para nos atender, nos apegamos a ele. E quando eles partem e vão-se embora, agimos como aquele presidiário que tem um companheiro de cela a quem ele se afeiçoou, porque sempre foi muito gentil com ele ali, sempre o ajudou, naqueles anos de cumprimento de pena dentro daquela cadeia, e quando o carcereiro entra com o alvará de soltura expedido pelo juiz, dizendo: você está livre, você cumpriu a sua pena, pode ir para a liberdade que o aguarda.
Quem está ficando ali, porque não tem ainda o seu alvará de soltura, tem ainda que cumprir um pouco de pena, quando vê o companheiro saindo, que tanto bem fez a ele, que tanto ajudou, ele às vezes diz: nossa, mas você vai embora e vai me deixar aqui? O que será de mim? Você não está pensando em mim? Isso é egoísmo puro. Mas é o que acontece quando alguém que cumpriu o seu papel aqui está desencarnando, faz parte da família, somos apegados, o que é que nós fazemos? Entramos num choro convulso, num desespero, em alguns casos revolta contra o próprio Pai Celestial. E nos esquecemos que quando oramos o Pai Nosso, dizemos lá: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fica para trás, não nos interessa. Falamos uma coisa na prece, mas pensamos de forma diversa quando a adversidade nos alcança. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário que nós repensemos a todos os momentos. O que é que nós estamos fazendo aqui? E a resposta é: estamos fazendo aqui o seguinte, nos preparando para um dia partirmos daqui. E para onde iremos? O que há depois da morte do corpo físico? Hoje esse assunto não é mais um assunto só das religiões. Hoje este é um assunto científico. A Universidade de Princeton, lá no estado da Pensilvânia, o Departamento de Psicologia hoje estuda intensamente, com vários projetos, sobre vida após a morte do corpo físico. Temos hoje inúmeras provas de que a vida prossegue. Algo sai do corpo físico e permanece consciente, lúcido, trazendo em si todas as memórias de muitos e muitos milênios. Isso hoje já é objeto de discussão científica. Mais uma razão, portanto, para que nós tenhamos em mente pensarmos e nos preparar para isso. Quem daqui pode, em sã consciência, assegurar que amanhã, neste mesmo horário, estará encarnado? Ninguém. Ninguém. Às vezes, como diz o Emmanuel, não se preocupe tanto com o mundo em que vives, com os problemas e com os obstáculos que te apoquentam o momento. Porque o Pai pode, ainda esta noite, determinar que o teu espírito retorne para a casa dele. Então, este reino de que Jesus fala, este reino que está no Pai Nosso, é exatamente o plano espiritual. E vamos então pensar aqui o que é que nós temos que verificar, o que é que nós devemos, melhor dizendo, esperar lá do outro lado. Se amanhã o Pai nos recolher para o outro plano, para a pátria espiritual, a nossa verdadeira vida, o que é que nós vamos esperar? Será que vai acontecer conosco? O que é que vai acontecer com cada um de nós? A mesma coisa? Vai depender de como foi a preparação. Vai depender de como o espírito encarnado aqui se preparou para este mundo. Se muito apegado às coisas, aos bens materiais,
apegado com seus imóveis, com suas contas bancárias, as suas aplicações financeiras, as suas ações na bolsa, os seus carros, seus veículos. Evidentemente que há um desequilíbrio, porque os romanos, de onde nós extraímos o direito moderno, nos deixaram uma lição bastante interessante. Eles diziam: médios, aliás, virtus em médios est. A virtude está no meio. Nem muito para cá, nem muito para lá. O ponto de equilíbrio de uma balança é exatamente no meio. Isso significa que nós não devemos ser um perdulário. Tudo que pega, gasta tudo porque eu não preciso de nada, eu vou desencarnar, então, para mim, o que interessa é o plano espiritual. Não. Está havendo um desequilíbrio e também, como há um desequilíbrio, se juntar tudo e ser avarento. Ser avarenta. Não gasta com nada e, como dizia o meu pai, só não come a unha porque dói. Encontramos pessoas assim. Eu me lembro de uma pessoa das minhas relações. Eu morava num prédio e o prédio ao lado era totalmente dele. Todos os apartamentos, ele que mandou construir o prédio, era tudo dele. E ele era meu xará. E várias vezes eu encontrava ele na manhãzinha, quando eu saía para trabalhar. Ele estava lá, às vezes do outro lado da rua, admirando o prédio. E eu sempre brincava com ele, tinha amizade, e eu perguntava: e aí, você está apreciando os capitais? Ele falava: então, este prédio aqui, eu estou vendo, acho que eu vou mandar pintar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim. Eu sempre percebi que ele falava do patrimônio dele de uma forma extremamente apegada. Ele veio a desencarnar e deixou tudo aí. E eu, desde o primeiro momento, fiquei sabendo da desencarnação dele. Algum tempo depois, o filho dele me falou. E eu, então, desde então, sempre orei por ele, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que ele foi um espírito que teve uma dificuldade muito grande, não estava preparado para a desencarnação. Deve ter tido imensos problemas diante desta nova realidade, não podendo mais manobrar o seu talão de cheque, não podendo manobrar mais o seu cartão de crédito e não podendo manobrar mais aquilo que era puramente material. Ou seja, a nossa vida, ela é como se fosse uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão é esférica, brilhante, diáfana, delgada, flutua, é extremamente agradável, bonito você ver uma bolha de sabão. Porém, apesar de toda essa forma ser formosa, de repente ela faz puff e desaparece no ar. E acabou. Essa é a nossa vida. Então, essas questões que nós colocamos, nós devemos ter em mente, nos preparando, porque na realidade o plano extrafísico, ele é ondas. O universo todinho é feito de ondas. E ondas são definidas por apenas 3 parâmetros matemáticos segundo a física: o comprimento de onda, a amplitude da onda e a frequência da onda. Com esses 3 elementos, nós definimos qualquer onda no universo, desde uma onda que está passando aqui agora em FM de alguma rádio ou da TV, como uma onda que esteja num quasar a 2 bilhões e 400 milhões de anos-luz, lá na borda do universo, se é que o universo tem borda, porque até agora nenhum astrofísico, nenhum dos telescópios, os mais poderosos que tem, eles não conseguiram ainda definir qual é o tamanho do universo. Então, ondas são
exatamente as faixas vibratórias aonde nós transitamos. Então nós temos ondas sonoras, temos ondas de água, temos ondas eletromagnéticas e temos ondas mentais. Por isso, importante também, nesse contexto de preparação para a futura vida que teremos, é nós falarmos da sintonia. Assim que nós temos a sintonia, toda onda, ela tem tudo a ver com sintonia. Quando nós pegamos o nosso rádio e sintonizamos uma determinada rádio em FM, nós vamos ouvir aquela rádio. Várias e várias, dezenas, centenas de ondas estão aqui, mas o nosso sintonizador pega uma, de repente ele muda, pega uma outra. Eu não gosto de música sertaneja, eu vou passar aqui para o rock, isso aqui eu quero uma música clássica. Está tudo aí, nós é que sintonizamos. Então, é importante que nós, com os nossos pensamentos, estejamos muito conscientes de que são os nossos pensamentos que vão abrir o caminho para que nós sejamos felizes lá na outra vida ou sejamos espíritos extremamente infelizes, perturbados. Existe no Livro dos Espíritos a questão 459, e eu guardo isso aí, todos os dias eu lembro desta pergunta. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: os espíritos desencarnados interferem nos nossos pensamentos durante a nossa vida cotidiana? A resposta foi incisiva: sim, muito mais do que vós o supondes. Em verdade, na grande maioria das vezes, são eles mesmos que vos dirigem as ações. Pensamento é força viva. O que existe no universo é pensamento. A matéria é uma grande ilusão, como dizia Leon Denis. A matéria, ela é passageira, é uma grande ilusão. O corpo fica na Terra e o que nós levamos são as experiências, os pensamentos que nós conquistamos. Se nós ajudamos, se nós auxiliamos, se nós perdoamos, se nós amamos, se nós acolhemos, se nós curamos, se nós visitamos aqueles que precisam, evidentemente os nossos pensamentos foram numa vibração superior. E nós sintonizamos com os espíritos elevados, com os obreiros do Cristo, com os espíritos amorosos que têm dirigido há tanto tempo a humanidade, auxiliando o Cristo de Deus nessa missão de levar o povo da terra para cima. Então, essa é uma questão matemática de ondas. Se nós sintonizarmos em vibração negativa, inveja, ódio, todo e qualquer tipo de pensamento negativo, vaidade, orgulho e por aí afora, nós vamos sintonizar com os espíritos da faixa vibratória disso. Se você for, qualquer um de nós, formos num conservatório musical, nós vamos encontrar ali pessoas sintonizadas com música. Músicos, instrumentistas, vocalistas, estudiosos, fazendo solfejo, vendo partituras. O ambiente é um. Agora, se nós formos aonde estão os nossos irmãos, às vezes mais infelizes, lá na ponta da vila, um local, uma boate, um prostíbulo, um bar menos recomendado, nós vamos encontrar ali aqueles que gostam disso, que gostam de luxúria, de drogas, de entorpecimento, ainda vinculados à matéria bruta. E se nós insistirmos, evidentemente que nós vamos estar como no Facebook, né? Nós temos Facebook, mas nós temos também o Mindbook, Mentebook. O sujeito está passando ali,
está tendo um pensamento. Um espírito que sintoniza, ele fala, olha, aquele cara é invejoso, ele está com um pensamento de inveja, ele gostaria de ter um carro igual aquele daquele outro indivíduo ali. Olha aquela mulher, ela está invejando o brinco daquela outra ali. Aí ele fala, olha que legal, eu também acho que ele está certo. E vai lá e curte aquela postagem mental. Ele fica de olho, porque já há uma sintonia inicial. É um pouco ele vem e fala de novo, olha, o cara está fazendo uma coisa que eu acho bacana. Vai lá e outra curtida. O que acontece? Daqui a pouco o obsessor está seguindo, não é isso que acontece? Se curte, daqui a pouco eu vou seguir. E tudo que acontecer eu vou estar linkado com essa pessoa. Aí estabelecido o link mental. Então, essas questões nós devemos ter em mente de que precisamos ter a consciência daquilo que Kardec perguntou e daquilo que foi respondido pelo Espírito de Verdade. Nós estamos vinculados a pensamentos. Pensamento é a força viva do universo. Nada ocorre sem que haja o pensamento. Quando vemos um prédio lá em Brasília e admiramos a arte arquitetônica de Oscar Niemeyer, aquilo tudo, antes de virar um prédio, uma obra de arte de concreto, aço, vidro e outros materiais daqui da Terra, ele surgiu na mente do Oscar Niemeyer. Sempre surge na mente. Da mente, ele desenhou, ele projetou o que estava no pensamento dele do papel foi para a construtora e a construtora executou aquilo que estava na mente dele. E tudo na nossa vida são pensamentos. E tomemos muito cuidado, portanto, para que nós, nesta preparação para a vida futura, com os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos irônicos, quando nós, muitas vezes, desavisadamente, deixando de lado o vigiai, do binômio orai e vigiai, nós deixamos o vigiai de lado. Só oramos até porque quando nós oramos, nós já estamos pedindo alguma coisa e nem sempre estamos agradecendo. Nessa questão de deixar o vigiai de lado, nós às vezes surgimos com ironias, falamos uma coisa que está significando exatamente o oposto daquilo que nós falamos. Então, muitas vezes, um elogio que nós fazemos de forma irônica, na realidade, nós estamos fazendo uma crítica, fazendo um julgamento, muitas vezes inoportunos, e mal sabemos o que está causando no mundo íntimo daquela pessoa. Nós não percebemos. Eu já tive prova disso. Fiz uma brincadeira, uma oportunidade com uma pessoa muito amiga, eu fazia com quase todo mundo, eu fiz, ele não falou nada. Posteriormente, um mês depois, ele me chama num canto e diz, olha, aquele dia eu me segurei para não falar umas verdades para você. E eu caí o queixo, porque eu jamais imaginei que o que eu falei para ele em tom de brincadeira e que eu não percebi em momento nenhum, que ele ficou devastado no seu íntimo. As pessoas têm o seu mundo íntimo, e é esse mundo que é o nosso espírito. Nós não sabemos muitas vezes o que é que o nosso pensamento irônico vai causar naquela pessoa que recebe esta ironia, às vezes em tom de brincadeira. Então, muitas e muitas vezes, nós acabamos errando até inconscientemente. Por isso, sempre que nós nos lembrarmos de preparação para a vida futura, para o dia em que nós desencarnarmos, vamos nos lembrar de Paulo de Tarso, que nos deixou uma maravilhosa lição. Combati o bom combate. Perseverei na fé e terminei a minha jornada. Essa é a nossa jornada, a nossa vida física. Se
nós nos lembrarmos de Paulo, em um determinado momento, ele teve a sua estrada de Damasco. E é importante que a gente perceba como que Paulo, de uma hora para outra, transformou-se no obreiro de Cristo que nós conhecemos hoje. Ele, em momento nenhum, vacilou na sua fé. Porque no momento em que Jesus surge às portas de Damasco, aparece para ele e concita ele, convoca ele, convida Paulo de Tarso para segui-lo. Ele, extasiado, sofrido, ele cai de joelhos, abatido, e pergunta a Jesus: Mestre, o que queres que eu faça? Ele não prometeu nada, ele não pediu perdão, ele já, naquele momento, quando ele falou: Mestre, o que queres que eu faça? Diante da luz feérica, da iluminação fantástica que ele estava tendo diante de si, daquela figura que nós escrevemos aqui, que tinha tudo para ser um João Ninguém, e é o único que dividiu as eras humanas em antes e depois dele. Ele disse: Mestre, o que queres que eu faça? Ou seja, eu estou pronto, sou teu servo, manda e eu a partir de agora obedecerei. Aquele homem que era um doutor da lei, apegado com os títulos, um homem que vivia em Jerusalém, muito respeitado, muito bajulado, jovem, inteligente, um grande orador, profundo conhecedor das Escrituras, dos profetas de Moisés, ele que perseguia Cristo, mudou e transformou-se no pregador, no apóstolo dos gentios. Este exemplo tem que servir para nós. Temos que ter isso dentro de nós, porque do contrário nós vamos estar sempre em dúvida se estamos no caminho certo ou não. Lembremos-nos, o mundo extrafísico, o mundo espiritual para onde nós vamos e o que vai nos aguardar assim que nós encarnarmos, vai depender do que é que nós pensamos. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Podemos inverter. Diga-me com quem andas e te direi o que te espera lá do outro lado. O comitê de recepção do outro lado é muito simples de perceber. Que tipo de pessoa eu sou? O que é que eu tenho feito? Eu apenas leio o Evangelho, oro e agradeço? Eu apenas fico nisso? Ou eu ponho a mão na massa? Eu procuro me mudar, eu procuro me controlar, eu procuro combater o bom combate. Eu procuro perceber que o inimigo que eu tenho sou eu mesmo dentro de mim. Essa é a grande realidade que nós vivemos. Paulo de Tarso tem que estar conosco. Todo dia nós temos que lembrar de Paulo de Tarso, porque é por aí, esse é o caminho. Mestre, o que queres que eu faça? E lutar. Nós temos muitas deficiências, não é fácil. Não é fácil. Nós temos que enfrentar as situações do dia a dia, buscando perdoar, buscando compreender, buscando arrefecer dentro de nós mesmos os sentimentos mais violentos. O mundo é difícil. Nós temos atualmente uma guerra em andamento, extremamente cruel, mas em momento nenhum nós poderemos criticar ou julgar quem quer que seja lá, nem de um lado, nem de outro. O que nós devemos é orar e imaginar o que é que Jesus, o Cristo de Deus, estaria esperando de nós, o que é que Ele faria. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para a gente então partir agora para o nosso encerramento. Resumindo, saiamos da nossa zona de conforto. Quando necessário, vamos até onde seja
necessário a nossa intervenção. Procuremos perdoar, procuremos compreender. Não é fácil, nunca será fácil. Por isso temos que lutar conosco mesmo, lutar o bom combate diuturnamente, todos os dias, sem trégua, para que nós possamos ir nos desapegando, e à medida em que nós formos nos desapegando, estaremos cada dia mais próximo da felicidade, do plano e, portanto, mais preparado para a partida deste mundo. Jesus, nos 3 anos de vida pública, lecionando sem parar, nos ensinando sem parar, nos deixou uma recomendação: guardai os vossos tesouros, aonde os ladrões não roubam, a ferrugem não come e as traças não roem. Porque, em verdade eu vos digo, aonde estiver o tesouro de um homem, aí também estará o seu coração, ou seja, o seu pensamento. E aí, se você está com o pensamento colado num determinado objeto, seja ele um título, seja ele um patrimônio, um bem material, seja ele qualquer coisa que faça você apegar a esse mundo material, evidentemente será mais difícil, obviamente, partir para outro mundo, porque estaremos apegados aqui. Então é como se fosse um elástico, e aí fica mais difícil e mais infeliz a vida de cada um de nós. Cada um de nós nem se lembra qual era, por exemplo, a roupa que estava usando no mesmo dia 25 de março de 2017. Ninguém lembra qual o sapato, qual a roupa, qual o adereço, qual bolsa. Nós não nos lembramos. Isso significa o quê? Que a vida física não é tão importante como nós imaginamos. Essa é a mensagem que Jesus nos traz. Vamos nos preparar todos os dias, todos os momentos, em todas as oportunidades, para o dia que virá. Com certeza, e nós deveremos estar prontos para a nova vida no reino de luz que está reservado a todos nós. Muita paz a todos e retornem em paz para os seus lares.